A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tô gravando aqui do mesmo jeitinho do vídeo anterior pra aproveitar o tempo, né não? Tá bem quente aqui na minha cidade, agora tô no horário de meio-dia, no horário do descanso, né, da papelaria do trabalho. E tô aproveitando para gravar esse vídeo pra vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho, mais uma grande bênção que o Senhor me deu. E quero louvar a Deus por isso, através desse vídeo. Esse vídeo eu tô fazendo pra... Eu orei, perguntei ao Senhor se era da vontade dele mesmo que eu compartilhasse esse vídeo. E assim, eu senti de compartilhar, porque eu senti que que Deus vai agir na vida de alguém através desse vídeo, tá bom? Que Deus vai abençoar alguém, que alguém vai ter esperança em Deus e vai incentivar alguém a buscar em Deus a cura como eu busquei. Então, pessoal, dia 1º de fevereiro, começou uma fase muito difícil na minha vida, que eu nunca tinha passado por isso, né, que foi bem complicado e que eu venci em Deus na oração. Eu comecei a sentir alguns sintomas, naquele dia 1º, de madrugada, era assim, eu acho que era quase meia-noite, ou se não era meia-noite, eu comecei a sentir, a minha pressão baixou, a minha vista escureceu e eu já vi ali que eu ia desmaiar, porque eu já tive quase um desmaio umas 2 vezes, então já tenho noção de como que é, porque antes eu não sabia, né, como é que era. Então já sabia ali que eu ia desmaiar e eu tava deitada. E aí eu tentava levantar minha mão e sentia aquela fraqueza. Então eu levantei ali e falei pro meu esposo: amor, tô passando mal. E dali eu senti essa fraqueza, né? E senti dor no peito, no coração. Senti umas pontadas fortes no coração. Eu achava que ia me dar um ataque cardíaco. Eu achava, né, que eu ia morrer a qualquer momento. E dali em diante, comecei a sentir aquilo com frequência durante as semanas. E não só esses sintomas, mas meu coração acelerava muito. E parecia que estava batendo aqui, parecia que ia sair pela boca a qualquer momento. E um medo muito grande dentro do meu coração, um medo de morrer, um medo de perder alguém da minha família, um medo de meu esposo morrer, um medo de ficar só, um medo muito grande. E todas as vezes vinha meia-noite, 11 horas, meia-noite, na hora que eu ia dormir. Quando chegava a noite eu já sentia tristeza. Quando eu sabia que eu ia ter que dormir, eu ficava enrolando pra não dormir, porque eu já sentia o medo de sentir aquilo novamente, né? Eu tava muito ruim mesmo, né? Eu com um medo de morrer, achava que tava me dando um ataque cardíaco, né? E aí teve um dia que eu tava na casa dos amigos nossos, e aí eu comecei meio que sentir aquela pressão de novo, aquela dor no meu coração. Talvez eu esteja esquecendo de alguns sintomas, porque eu não anotei aqui o que eu queria falar pra vocês, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor pôs nos meus lábios. E aí dali eu pedi assim pro meu esposo pra gente ir na emergência, né, pra ver, porque eu tava assustada realmente, gente. Podia ser algo mais simples, mas assim, eu tava assustada com os sintomas, né, eu nunca tinha sentido. E aí, por achar que era algum problema de coração, né, tava assustada. E aí nós fomos, né, na emergência naquele dia, e aí contando pro médico os sintomas que eu tava sentindo. Ele perguntou, né, se eu tinha sofrido algum susto recentemente que eu tinha passado, porque ele estava suspeitando de síndrome de ansiedade ou síndrome do pânico. E dali então eu tive ali, vi o nome daquilo que eu estava sentindo, porque até então eu não sabia. Ele falou pra mim que provavelmente, né, não era problema de coração, né? E aí era essa outra enfermidade, podemos chamar assim, né, de enfermidade. E aí ele passou então a lista de remédios pra a gente comprar, calmantes, né, pra comprar. E dali quase que naquele dia eu saí dali medicada pra conseguir dormir, só que de última hora eu falei, não vou tomar, e aí não tomei. Então, e aí antes disso, na verdade, antes de eu sentir essas coisas, eu tive um sonho com uma pessoa querendo me matar com uma faca, né. E aí minha pastora chegou pra mim e contou que ela também teve um sonho comigo, com outra pessoa também querendo me matar com uma faca. Só que nos nossos 2 sonhos, essa pessoa não conseguia. E no sonho da minha pastora, ela ainda ouviu uma voz dizendo assim, olha, nessa você não toca. E aí então a gente entendeu que era uma luta espiritual. E minha pastora já passou por isso. E ela então me aconselhou, falou assim, Gabi, olha, você não aceita. O médico vai te passar os remédios calmantes, mas você assim, não aceita isso. Você vai para os pés do Senhor Jesus em oração. Então foi o que eu fiz. Eu entendo, eu não tô dando aqui assim, sabe, dizendo que você faz isso
que vai dar certo. Não, mas assim, gente, eu não tô dizendo que você não precisa tomar o remédio. Existem casos e casos. Eu senti que não era necessário eu tomar o remédio, que era necessário somente recorrer aos médicos dos médicos, porque era uma coisa espiritual, uma coisa sentimental do pensamento, do sentimento, né, do coração. Então, eu senti que não era necessário eu tomar aqueles calmantes pra eu dormir, pra eu sentir tranquila, pra eu sentir calma. Eu senti que somente bastava eu buscar no Senhor. É claro que existem pessoas que é necessário tomar os remédios, tá bom? Então esse foi o meu caso, eu senti isso em mim. Então eu peguei aquela receita e não vou tomar esses remédios, né? Também não vou precisar fazer os exames do coração, que ele tinha passado também, né? Porque... e aí eu fui para os pés do Senhor em oração. E aí foram... parece longos dias, mas na verdade não foram longos dias, porque o Senhor é muito bondoso, teve misericórdia de mim, viu que eu já não estava sem forças, né? E me deu a vitória. Mas aí a gente comecei a fazer campanha com meu esposo aqui em casa, né? De noite, já perto da hora de dormir. Comecei a orar mais, a descer mais, né? A descer mais, a buscar mais o Senhor em oração, a cura. E teve um dia que nós fomos pro encontro geral do ciclo de oração, né? No primeiro encontro desse ano. Foi em fevereiro também, eu acho. E ali eu pedi também, incessantemente, a cura para o Senhor. Pedi com muita força, com muita fé. E desde aquele dia que eu saí daquele encontro, eu não senti mais aquela palpitação no coração, né? Muito forte. Só que depois ficou só o medo de deitar, a angústia. Eu me sentia só, me sentia uma angústia tão grande. E ali, as notícias... recebendo vários bombardeios de notícias, né? Aquele ataque que teve na escola, na cidade de Suzano, aquele ataque que teve na mesquita, né? Naquele outro país, e várias notícias foram me abalando muito. Eu fui ficando muito abalada, eu ficava chorando, né? Vendo as notícias, muito ruim mesmo, essas notícias ruins que fizeram eu piorar. Então eu fiquei com medo grande no meu coração, né? Um medo. Meu esposo saía, eu achava que ele ia morrer. Eu, a qualquer momento, eu achava que ia receber uma notícia ruim. Eu achava que eu ia morrer de noite, eu achava que eu ia morrer dormindo, achava que ia me dar um ataque cardíaco. Então, esse medo e esses pensamentos de morte, pensamentos negativos que vinham à tona, assim, em mim, faziam ficar cada vez pior. E às vezes o coração queria acelerar de novo, né? Porque é isso que faz o coração acelerar, né? A ansiedade, o medo. A ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. E aí eu fui analisar. E aí isso tudo tava me fazendo mal. E eu fui analisar como é que tava a minha vida, né? E eu fui analisar que eu andava muito ansiosa, muito preocupada em excesso. Sou realmente uma pessoa preocupada em excesso, sabe, gente? Muito acumulada de coisas pra fazer, tanto com coisas da igreja quanto as coisas, né, de casa, de outras coisas. Muito acumulada pra fazer, com muitas coisas. E eu estava com preocupação em excesso, né? Muito preocupada porque meu esposo ia sair do quartel e eu ficava assim, meu Deus, que agora que vai ser de nós, como é que nós vamos fazer? E eu também fiquei muito angustiada porque eu estava formada e não tinha conseguido não tinha esperança de conseguir um trabalho, sempre com pensamento negativo pra mim. O inimigo colocou isso dentro de mim, sabe? Muitos pensamentos negativos ao meu respeito. E aí também foi bem nessa época que eu recebi a notícia que eu estava com ovário policístico, né? E aí eu fiquei com medo de ficar estéril, de não poder ter filhos, né? E aí eu fiquei com... Eu sei que é uma coisa simples, né? Mas aquilo ali gerou algo dentro de mim que... Tudo isso deu esse distúrbio, né? Deu esse ataque aí de ansiedade. E aí, gente, eu comecei então a buscar mais em oração, né? No Senhor. Mergulhar mais profundo. Sair do raso, mergulhar mais profundo. E aí foi quando teve um dia... que foi a última vez que eu senti, eu tava no jantar após o culto na casa de uma irmã, e eu comecei a sentir aquela pressão no peito, a gente começa a sentir umas pontadas, a gente começa a sentir a falta de ar também, esqueci de falar, falta de ar, assim, a gente fica assim, ofegante. E aí eu comecei a sentir aquilo, eu falei, ah não, de novo não, meu Deus. Aí vim pra casa e essa foi a última vez que eu tipo assim, que eu tive esse ataque, assim, né, que quis ter esse ataque, mas ali eu corri e coloquei minha cabeça mesmo no chão e comecei a clamar, Senhor, por favor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E como eu sempre falo, assim, que Deus, ele só dá aquilo que a gente suporta, e realmente, gente, eu não tava suportando mais, e foi dali, então, que eu não senti mais aquilo. Então, hoje eu posso dizer pra vocês que Deus me curou, não sei se eu posso dizer da síndrome de ansiedade ou
do ataque de ansiedade, né? Porque bem que não virou uma síndrome, porque não foi constante, porque eu recorri ao Senhor, o Senhor logo me deu a cura. E assim, tava já na ansiedade, já virando uma do pânico já, porque um medo terrível dentro de mim, um medo terrível, que não dá pra explicar em palavras, sabe? Que eu tinha até vergonha de contar pras pessoas, porque as pessoas não entendem, as pessoas pensam que é besteira, né? E aí ficava até com vergonha de contar pras pessoas. Não compartilhei com algumas pessoas, só pedindo realmente ajuda em oração, que eu não sou de contar essas coisas, não sou de pedir oração, de ficar contando detalhes de nada, mas eu recorri, né, num desespero mesmo, e pedi oração pra algumas pessoas, e eu agradeço muito as pessoas que oraram por mim. E não foi brincadeira, assim, foi uma coisa muito séria, e que eu busquei em Deus a ajuda, e o Senhor me ajudou, e é por isso que eu tô testemunhando pra vocês, que se você estiver passando por algum problema como esse, síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, qualquer outra síndrome, chegando já até a depressão, ou já estando no estágio da depressão, eu quero te dizer que você pode buscar ajuda em Deus, e Deus, Ele é o teu socorro, assim como Ele foi o meu, Ele também é o seu, sabe? Às vezes a gente parece que não tem forças, mas temos sim, porque quando nós pensamos que nós somos fracos, é aí que nós estamos fortes. Então, que nós possamos concentrar o nosso pensamento no Senhor e buscar força nele, porque Ele é a cura para toda enfermidade, até mesmo a da alma. Ele é o Deus que mora, que conhece nosso pensamento, que conhece nosso coração, e Ele é o que pode nos curar nisso, né? Principalmente nisso. Então, eu tô compartilhando isso pra vocês se alegrarem comigo por essa vitória. E eu passei por isso, né? Não compartilhei aqui no canal antes, e creio que ninguém percebeu, mas sofri muito esses dias. Mas quero dizer que tive a vitória em Deus no momento que eu comecei a buscar Ele intensamente, de todo o meu coração. E eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque eu mergulhei mais profundo, e hoje eu tô vivendo uma vida de mais intensidade na adoração e oração com o Senhor, de busca mais profunda. E o Senhor, Ele faz isso justamente pra gente poder, né, sair do raso, pra gente, não, filha, eu quero mais intimidade, vou apertar aqui pra você poder me buscar. Então é assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz. Então Ele me curou. Hoje como eu estou hoje, eu creio que todo mundo hoje nós estamos vivendo dias maus, dias muito difíceis, e eu creio que todo mundo hoje vive nessa luta do pensamento mau. Então, nós vivemos uma batalha espiritual muito grande. É por isso que todos os dias nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para nós vencermos essa batalha espiritual. Então, hoje em dia, eu luto muito contra os pensamentos contrários que o inimigo põe na minha mente, porque ele achou isso como brecha, como fraqueza em mim, né? E eu luto todos os dias contra o pensamento contrário, pensamento de morte, pensamento de mal. Todos os dias o inimigo põe esses pensamentos ruins na minha mente, e eu vou lutando ali. E eu, gente, uma coisa que eu usei como estratégia, que eu consegui vencer, que foi a espada. Eu usei a armadura, a espada do Espírito, que foi a palavra de Deus, que eu recitava o versículo. Toda vez, antes de dormir, recito o versículo. Começava a recitar assim, pra mim mesmo: não andeis ansiosa por coisa alguma, antes entregue tudo nas mãos do Senhor. Senhor, cuida dos meus sentimentos, cuida dos meus pensamentos. E ia restando os versículos, sabe, que eu aprendi, que eu decorei e isso me fez muito bem. Gente, o pensamento é algo incrível. Você pensa coisa ruim, você começa a sentir vários sintomas dentro de você, e você controla aquele pensamento ruim, tudo passa. Então hoje eu aprendi a controlar esses pensamentos, assim, né? Tô aprendendo em Deus. Deus tem me dado sabedoria, tenho pedido sabedoria ao Senhor para controlar esses pensamentos. E todas as vezes, quando eu vou dormir, o inimigo quer colocar na minha mente: você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Olha, o coração vai palpitar de novo, e eu começo a pensar coisas de morte, coisas ruins, aí começa a querer. Mas eu vou lá e controlo. Tá repreendido pelo sangue de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. E é forte, tem poder. E aí eu começo a repreender, e começo a clamar a Jesus, e começo a pensar em coisas boas, e tudo aquilo passa. Então é incrível essas coisas do pensamento, do sentimento. É tudo aquilo que a gente pensa de ruim, faz a gente viver ruim. Então comecei a pensar comecei a focar minha esperança no Senhor, minha esperança no céu, minha esperança no Senhor. Seja feita a vontade de Deus em tudo. O meu amanhã, não quero mais ficar planejando o amanhã, me preocupando como será, o que eu vou ser, o que vai ser de mim. Não, tá nas mãos do Senhor. Aprendi isso, gente, agora mesmo, sofrendo desse jeito. Aprendi isso, foi uma grande lição pra minha vida, né? E eu espero que esse vídeo seja uma lição pra você também. Se porventura você tem passado por isso, que você possa, né, colocar a sua confiança, a sua esperança no Senhor, tá bom? Isso não agrada a Deus, essas coisas. E eu aprendi. Foi preciso eu passar por isso para aprender a confiar mais em Deus e a não me preocupar com o amanhã.
porque eu estava muito preocupada com o futuro, o que ia ser de mim. Ai, meu Deus, o Senhor vai me usar em quê? Ah, será que eu vou trabalhar na minha área? Será se eu vou ser uma missionária? Ai, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Ficava assim, sabe, gente? Já paranoica. Então, o Senhor falou recentemente comigo também que o inimigo queria me enlouquecer. Então, o inimigo tava colocando várias coisas na minha mente. Aí, essas notícias ruins estavam fazendo muito mal, porque eu tinha medo de estar na igreja, eu tinha medo... Recentemente eu fui ao cinema, né? E ali, aquele local fechado e... com várias pessoas, aí eu já ficava, o inimigo colocando sentimentos de medo no meu coração, porque eu ficava lembrando daqueles ataques que teve, né, aí na televisão, vários ataques, aí eu falando, e ficando com medo, e aí eu aprendi a bloquear aquilo, né, a colocar ei, inimigo, calma, você não vai fazer aqui, fazer uma dança aqui na minha mente, né, não vai, tá repreendido, parou isso, em nome de Jesus. E aí eu aprendi isso, a limitar, colocar assim um chega pra lá no inimigo mesmo, porque ele tava mesmo fazendo do que ele queria, né, na minha mente, no meu coração. E aprendi isso então em Deus, me refugiar em Deus, que ele é maior do que essas astúcias do inimigo. A gente só precisa estar vigilante o tempo todo. Então hoje eu posso dizer que eu tenho buscado em Deus estar revestida da armadura de Deus para não mais passar por isso. Então, gente, se você tem passado por isso, não se esqueçam, busque em Deus refúgio, que Ele é a nossa força, Ele é a cura de toda enfermidade e Ele vai te dar vitória sobre isso, porque isso é coisa do inimigo. O inimigo põe tristeza no nosso coração, põe sentimento de morte, põe vontade de tirar a própria vida, e nós às vezes achando que é nós mesmos que temos vontade de tirar a nossa vida, mas tudo o inimigo, tudo coisas do inimigo que põe na nossa mente, porque ele sabe que se nós pecarmos, nós entristecemos o coração de Deus, se nós deixarmos isso nos afundar, nós não iremos alcançar o céu, tá bom? Então eu quero compartilhar esse testemunho com vocês, que Deus abençoe, que sirva de edificação, e Deus me deu vitória, e eu tô muito feliz em Deus, e hoje eu posso testemunhar e ajudar outras pessoas. Glória a Deus por isso, gente. Um beijo pra vocês, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau.